Ontem foi divulgada a nova pesquisa do Datafolha de intenções de voto para a eleição presidencial desse ano. E ela caiu como uma bomba nesse cenário político brasileiro hoje. Eu vou explicar por que para vocês aqui nesse vídeo, mas antes disso já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, como é que você está por aí, também se inscreva no canal, lembrando de ativar o sininho para receber notificação de vídeos novos, isso é muito importante, e também confira na Amazon o meu texto novo da coleção Leituras Rápidas da Amazon chamado Bolsonaro e o Fascismo. Então, por que essa pesquisa eleitoral agora veio como uma bomba no jogo político? Porque nessa pesquisa dá uma clara vantagem para o Lula, que já é apontado há um bom tempo, mas desta vez aqui aponta a possível vitória no primeiro turno para o Lula. Se a eleição fosse hoje no Brasil, o Lula venceria com 54% dos votos válidos contra 30% do Bolsonaro. E isso levou o governo e o Bolsonaro a um modo de emergência. Agora eles estão desesperados. Inclusive, talvez até mude a estratégia deles de conquistar novos votos. Sabe-se lá o que pode acontecer. Mas eu vou ler para vocês aqui alguns desses dados, né, da pesquisa, para que você entenda como é que está distribuído isso no cenário eleitoral, e a gente vai analisar um pouquinho alguns aspectos, porque a gente tem apontado já isso, né, a gente tem falado aqui de algumas coisas que poderiam acontecer há mais de um ano. Então essa pesquisa agora só confirma tendências que a gente tem observado há muitos meses. Então, na pesquisa estimulada pelo Datafolha, né, ou seja, apresentando o nome dos candidatos, tem aqui Lula com 48% das intenções de voto, Bolsonaro com 27%, Ciro Gomes bem atrás dos dois líderes nessa pesquisa com 7%, André Janones com 2%, Simone Tebet, que agora estão tentando apresentar, né, encampar como o grande nome da terceira via, com 2%, Pablo Marçal com 1%, Vera Lúcia com 1%, brancos e nulos 7% e indecisos não sabem, né, 4%. Então essa pesquisa aqui indica uma liderança explícita do Lula aqui, incontestável, e Bolsonaro na segunda posição, aparentemente atingindo um teto de eleitores aqui, e está difícil para ele crescer. E aí tem uma outra informação que eu acho que vale mencionar, porque foi que me chamou a atenção, inclusive, nessa pesquisa. Eu tenho um trecho interessante aqui da reportagem da Folha de São Paulo sobre isso, que diz o seguinte, olha: Bolsonaro supera o rival entre eleitores com renda familiar mensal superior a 10 salários mínimos, 42% para o Bolsonaro contra 31% para o Lula. E entre empresários, 56% para o Bolsonaro a 23% para o Lula. Entre evangélicos, o presidente fica numericamente à frente dentro da margem de erro, 39% contra 36% para o Lula. Os dois empatam no extrato que recebe de 5 a 10 salários mínimos com 37%. Esse retrato aqui, né, de uma elite rastaquera brasileira que ainda acha que o Bolsonaro é a melhor opção para o Brasil, depois da calamidade, depois do colapso, depois da crise econômica, ainda acha que isso é vantajoso para os brasileiros, demonstra, sabe, o egocentrismo dessas pessoas, a incapacidade de ler o cenário. Então você tem aqui uma grande parte, uma boa maioria de empresários e de pessoas com salários altos no Brasil que ainda apoiam o Bolsonaro. E no caso dos evangélicos, a gente tem agora um empate, né, um empate técnico, porque está na margem de erro ali, e está dividido, está bem dividido o grupo, eles estão ali meio que oscilando entre Lula e Bolsonaro, o que já demonstra uma reversão do cenário de 2018, quando uma vasta maioria também dos evangélicos votaram pelo Bolsonaro, votaram pelo anticristo, e a classe média também está dividida. Como eu falei, isso aqui, né, isso aqui aponta algumas tendências que a gente tem indicado já há muito tempo, há mais de um ano, e eu vou aqui enumerá-las para que a gente possa recordar e recapitular o que foi dito, né. A primeira coisa é a clara vantagem do Lula nessa eleição. Ele traz, né, uma série de recordações históricas, ele consegue atuar sobre a memória afetiva do brasileiro, traz um conjunto de valores que é muito nítido para quem é pobre, para quem sofre no Brasil agora, então ele traz uma esperança de tempos melhores, né, de um passado que existiu no Brasil recentemente, ou na memória das pessoas, e que isso possa ser resgatado. Então ele fala com um grande segmento da população brasileira que recorda os tempos do Lula e que estão dispostos a dar uma nova chance para o ex-presidente. Nesse sentido, a tática, até onde eu percebo pelo menos, né, a tática do PT e a tática do Lula deveria ser de cometer o menor número de erros possíveis. Quanto menos o Lula falar bobagem, quanto menos merda ele jogar para o mundo, melhor. Aqui é o tipo de jogo que ele vence parado. Ele tem que deixar o Bolsonaro se autodestruir. Quanto mais abobrinha ele falar, pior para ele. E ele deu umas escorregadas, deu umas patinadas recentemente, que a gente comentou inclusive aqui, né? A questão do Zelensky, da Ucrânia, a questão do aborto, que ele jogou essa história e aliena uma parte do eleitorado, embora seja um tema importante de ser questionado, um tema importante de ser debatido, mas para quem quer vencer uma eleição,
aparentemente é uma péssima tática quando se trata de angariar votos de conservadores arrependidos do bolsonarismo ou de religiosos. Então, nesse sentido, o Lula tem que se controlar. Eu acho que ele tem jogado bem o jogo, ele tem, apesar dos erros, tem mantido essa liderança clara e nítida e que poderia levar, sim, a vitória no primeiro turno. A gente falou recentemente aqui sobre o argumento que é dado, né, nesse sentido de que seria importante que ele ganhasse o primeiro turno, de que o voto útil ajudaria a evitar um golpe de Estado no Brasil. Eu vou mencionar de novo essa hipótese, né, que é cogitada, porque se imagina que caso o Lula vencesse no primeiro turno, isso mandaria, primeiro, um claro sinal de predileção da população para o Lula e também dificultaria a vida do Bolsonaro na hora de tentar anular a eleição, na hora de questionar o resultado do pleito, na hora de questionar as urnas eletrônicas, porque para isso o Bolsonaro seria obrigado a questionar não apenas a eleição presidencial, não apenas a vitória do Lula, mas todas as demais vitórias de todos os demais candidatos em estados por todo o país que seriam senadores, deputados federais, seriam governadores. Então isso poderia encontrar uma enorme resistência de candidatos, inclusive aliados do Bolsonaro, que não aceitariam ter a eleição anulada por um golpe de Estado. Eu estou relendo o livro do Luttwak, que se chama Coup d'État, que é golpe de Estado, né? E esse livro é bem interessante porque ele explica como é a mecânica de um golpe de Estado e o que é necessário para conseguir atingir esse objetivo. E um ponto que ele menciona, bem no começo do livro, que é muito interessante, é que ele fala o seguinte: acima de tudo, o importante para um golpe de Estado bem sucedido é que as elites políticas, as forças militares, inclusive, sejam passivas, que elas façam um cálculo e elas decidam não reagir. Então, assim, se há uma tentativa de golpe no Brasil e as Forças Armadas, porventura, né, estejam alinhados ao Bolsonaro em parte, ou mesmo se opondo ao Bolsonaro, resolvam não atuar para enfrentar isso, e se a elite política também não se opuserem, porque avaliam que eles podem lucrar com o golpe de Estado, aí o golpe de Estado tende a ser bem sucedido. Então, depende muito da passividade, depende muito da inação de quem poderia reverter um golpe de Estado. Nesse raciocínio, talvez até faça sentido pensar que se o Lula ganhasse no primeiro turno, isso dificultaria bastante a contestação do Bolsonaro, porque muita gente estaria envolvida e muita gente poderosa estaria contra essa tentativa de ruptura democrática que prejudicaria as próprias pessoas, porque a gente fala também de interesses próprios, né? Então, pode ser que faça sentido. Se na prática, né, evitaria um golpe de Estado, eu não sei dizer, realmente não sei dizer, a gente não sabe nem dizer se ele vai tentar dar um golpe de Estado, mas a especulação é essa, o temor é esse e pode ser que venha acontecer. Então, nesse cenário aqui, a gente teria uma vitória bastante expressiva do Lula no primeiro turno. Basta recordar, e é importante mencionar isso, que a pesquisa eleitoral não é o resultado eleitoral. O resultado eleitoral sai depois da eleição. Isso aqui é um retrato do momento. Muita coisa pode acontecer nos próximos meses. A gente está no finalzinho de maio, agora tem junho, julho, agosto, setembro, para outubro ser a eleição. Então, assim, tem muito chão pela frente, muita coisa pode acontecer, muitos erros podem ser cometidos. O Bolsonaro pode acertar também e conseguir reconquistar alguns eleitores, muita coisa pode acontecer. Inclusive, eu vi muita gente pedindo para que reforçasse a segurança do Lula. Há muito temor de que possam tentar algum tipo de ataques contra a campanha do Lula, contra a figura do Lula, então pode ser que seja uma advertência que faça sentido também. Um outro ponto mencionado é o teto do Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem uma base que é bem sólida, que é em torno de 25%, 27%, 30% em algumas circunstâncias, que é um teto sólido, que é o teto proto-fascista no Brasil. A gente deixa bem claro isso, é o teto proto-fascista. Então, nesse momento, o Bolsonaro estacionou nesse patamar, é o que ele tem de votos, e ele pode vir a ganhar alguns votos ainda, né, com base nessa pesquisa aqui, ele pode crescer um pouquinho por causa do desespero dos direitistas. Aqui a gente tem que pensar que tem muita gente que é antipetista roxo, mas não é bolsonarista. Então, assim, a pessoa pode não querer nenhum dos dois, mas pensando no PT voltando ao poder, essa pessoa vai votar no Bolsonaro. A gente tem que pensar em figuras, por exemplo, como Nando Moura, Gentili, entre outras figuras que encamparam o bolsonarismo durante um tempo. Muitos deles dizem que se a escolha for entre Lula e Bolsonaro, que eles votam nulo. Pode ser que seja verdade, pode ser que no caso de escolher entre os dois, prefiro não escolher. Mas se fosse obrigatório escolher um dos dois, pelo menos eu acredito nisso, que Nando Moura, Gentili, entre outros, votariam, talvez com bastante rejeição, bastante receio, votariam de novo no Bolsonaro. Eu não consigo imaginar em nenhuma circunstância, em nenhum mundo possível, em nenhum multiverso imaginável, o Nando Moura votando no Lula, por exemplo. Então a gente tem aqui um grupo de conservadores, de direitistas, que se for dada a opção entre Lula e Bolsonaro, votam de novo no Bolsonaro. Até onde eu percebo, pelo menos, né? Então pode ser que o Bolsonaro cresça um pouco mais ainda. Talvez mais uns 2%, 3% até o dia da eleição. Claro, dependendo da circunstância, aquilo que possa vir a acontecer nesse meio do caminho, né? Se não houver outras desistências, como isso pode redefinir o cenário.
Daí, o terceiro elemento a ser mencionado é a campanha do Ciro Gomes. A gente falou muito sobre isso semana passada, os ciristas estão putos por aí, mas o que essa pesquisa demonstra, porque essa pesquisa foi feita depois do rolo entre Ciro Gomes e do Vivier, demonstra que o Ciro Gomes também não tem mais potencial de crescimento, que ele estacionou ali nesse patamar, porque nessa pesquisa agora já tem queda do Sérgio Moro, que abandonou a corrida, e tem queda do Dória, se não me engano. Deixa eu ver aqui, eu vou confirmar se o Dória está aí na pesquisa. Já não está mais o Dória na pesquisa. Mesmo saindo Sérgio Moro e Dória, o Ciro Gomes cresceu apenas 1 ponto percentual. Então a campanha do Ciro Gomes não tem decolado, está difícil para ele encontrar votos. A gente falou muito sobre isso, né? A gente falou muito sobre isso, inclusive, há mais de 1 ano e meio, como será difícil para o Ciro Gomes conseguir, sabe, transitar entre centro-esquerda e centro-direita. Ele não consegue fazer essa ponte, e o modo como ele tem operado, kamikaze como tem sido, tem dificultado a vida dele com a esquerda, inclusive. Muita gente que era apoiador do Ciro Gomes está frustrada, decepcionada e já reverteu seu voto para outro candidato. Ainda há tendência para o Lula crescer. Se por acaso o Ciro Gomes abandonasse a corrida, o que não parece que vai acontecer, mas se acontecesse, uma boa parte desses votos migrariam para o Lula também. Então, assim, tem muito chão para o Lula crescer ainda. O Bolsonaro pode estacionar ou crescer um pouquinho ainda até a eleição, enquanto que os outros candidatos estão ali disputando uma terceira posição com uma liderança razoável do Ciro Gomes, mas abaixo disso, 2%, 1% de candidatos sem menor viabilidade política nessa eleição. É difícil prever se realmente o Lula vai ganhar no primeiro turno, pode ser que venha uma onda a partir de agora, na medida em que as pessoas começam a perceber, né, olha só, ó o líder claro aqui, então eu vou nele, isso pode insuflar ainda mais a campanha do Lula e ajudar a despontar ainda nessa corrida. Alguns estão prevendo aí que até o final da eleição o Lula consiga chegar a 60% dos votos válidos, o que seria uma vitória, sabe, esmagadora sobre o Bolsonaro, seria humilhante e seria uma clara demonstração do repúdio ao Bolsonaro. Porque aqui a gente está falando, gente, não apenas de eleitores do Lula, lulistas e petistas, a gente está falando de pessoas que repudiam de maneira veemente, visceral, repudiam o que é o Bolsonaro. Então isso desperta, né, essa possibilidade de derrubada desse governo proto-fascista, o neofascista, a possibilidade de derrubada desse governo desperta uma pontinha de esperança nas pessoas. Só para concluir esse vídeo aqui, eu preciso fazer um comentário, porque ontem eu fiz um vídeo aqui sobre a história, né, em Sergipe, da câmara de gás improvisada, que matou o Genivaldo. E sinceramente, gente, ontem eu fiquei muito mal mesmo. Fazia muito tempo que eu não sentia fisicamente, sabe, o estresse do conteúdo que eu menciono aqui no canal. Sabe, me deu uma baixa de energia ontem, eu fiquei me sentindo doente depois daquilo, sabe, foi muito ruim a sensação. Isso aconteceu já em algumas circunstâncias, em alguns pontos específicos, mas ontem foi pesado para mim o negócio. Eu fiquei aqui, eu deitei à tarde, sabe, tava mal, tava como se fosse doente mesmo. Não sou eu que tô doente, é o país que está doente, quem está na posição de poder, quem está na posição de autoridade, que está doente com o poder. E é triste demais, E ontem mesmo houve manifestações, cortaram a BR-101 para mostrar repúdio ao que aconteceu. E é isso que tem que ser feito, né? As pessoas têm que demonstrar o seu repúdio, têm que se organizar, têm que se mobilizar para rechaçar esse tipo de atitude que é abominável. É uma aberração completa, assim como é uma aberração completa quem está ocupando o cargo presidencial agora. Então é preciso que as pessoas se mobilizem para rechaçar esse modelo, esse projeto e mostrar que as pessoas não são isso. Nós não somos isso. Então é isso. Quero saber o que vocês pensam sobre essa pesquisa eleitoral aí, que chegou com uma bomba, né? Inclusive, por causa dessa pesquisa aí, né, supõe-se, o Bolsonaro cancelou a live de quinta-feira dele, não apareceu, não deu as caras, deve estar se reorganizando aí, tentando reorganizar as peças, e inclusive teve uma publicação aqui da Vera Magalhães, dizendo o seguinte aqui: reação imediata de ministros de Bolsonaro ligados ao Centrão ao resultado do Datafolha mostra um nervosismo que, pela lógica própria a esses partidos que orbitam em torno do poder, pode pronunciar uma debandada para fora do banco de Bolsonaro. Então, assim, a Vera Magalhães, através das fontes dela, possivelmente, está dizendo aqui que o Centrão está preocupado com a liderança do Lula e pode ser que comece a abandonar o Bolsonaro. Porque o Centrão é isso, né? O Centrão é esse grupo de partidos que não tem, sabe, projetos ideológicos definidos. Eles querem o poder, eles querem estar orbitando o poder. Então, assim, ao perceberem que o Bolsonaro é um cavalo morto, eles vão desmontar e vão partir para o próximo cavalo, que é o Lula. Então pode ser que isso sinalize também um derretimento político, de capital político do Bolsonaro. E isso vai ser catastrófico para ele, né, para o governo dele e também para as eleições. Me diga o que vocês pensam aí no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais.
Tchau. Fala, turma do Henri Bugalho, da comunidade tão querida do Henri Bugalho. Eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Michael Sandel, professor de Harvard, autor dos livros Justiça, A Tirania do Mérito e vários outros sucessos editoriais que ocupam sempre o topo das listas de mais vendidos, vai estar com o ICL para uma aula exclusiva e inédita no dia 29 de maio, um domingo às 8 horas da noite. Você não pode perder essa aula que não tem replay e é gratuita. É só você se inscrever no link aqui em cima ou aqui embaixo. Se inscreve agora, chama seus amigos e amigas também. Só o ICL podia oferecer isso.